E o senhor demorou um pouco para assinar essa CPI, é o 29º nome. Queria entender por quê também. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Amanda, eu não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a lei 1079, que enseja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas com toda franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Uma foi a história, homem. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. E essa CPI eu assinei. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Uma foi a história, homem. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda. Ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes. Só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, eu vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita. O que aconteceu no Supremo por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum. Ele obedeceu à Constituição. Não estou devendo nada. Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? É necessário que se vote a quebra do sigilo da Clava Forte Bank, a convocação de Valadão, a convocação da senhora Letícia Caetano dos Reis, que administra o escritório do senador Flávio Bolsonaro, a quebra de sigilo do escritório do senador Flávio Bolsonaro, a convocação de Roberto Campos, a convocação de Cláudio Castro, só mais 30 segundos, a convocação de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Não dá para passar pano, não dá para passar pano. O povo brasileiro quer saber a verdade, tanto de um lado quanto do outro, porque essa roubalheira não começou nesse governo, essa roubalheira começou lá atrás, e o povo brasileiro quer saber a verdade de quem roubou aposentados e pensionistas. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Excelente oportunidade para você não ser enganado nessa próxima eleição. Conheça o senador Alessandro Vieira do Sergipe. Mentira tem perna curta. Em fevereiro de 2019, eu apresentei a CPI da toga. Em abril de 2019, protocolei o pedido de impeachment de Toffoli e Moraes por conta da criação do inquérito das fake news. Nos dois momentos, a maior resistência foi dos irmãos Flávio e Eduardo, provavelmente preocupados com o processo de rachadinhas e não com o Brasil. Exatamente. O senhor, de quebra, ainda me vai e dá essa declaração aí. Na vida real, Bolsonaro é um político velho, é um político que não trabalha, deve ser seguramente o presidente da República que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 20. Realmente. Então o senhor lave a boca antes de falar de um exilado estar compactando com Alexandre de Moraes. Você é, no final das contas, a pessoa que engana pessoas que não acompanham a política diariamente e votam em você, porque no tempo da eleição, né, você começa a ficar quietinho, começa a mudar o tom, para ver se passa despercebido e ganha o voto da maioria das pessoas honestas desse país. Eu assinei todos os impeachment de ministro. O presidente Bolsonaro assinou impeachment de ministro. Nos seus 4 anos, eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação.
E sabe o que mais o Alexandre Vieira não te conta? É que se hoje nós temos o Congresso mais conservador desde os anos 90... Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte em Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.